Olá, mulheres! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Papo de Mulher Podcast e o assunto de hoje está imperdível. Nós vamos falar hoje sobre seja protagonista da sua própria história. E antes da gente apresentar a nossa convidada maravilhosa, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores que estão apoiando o nosso projeto, né? Começar com Favorita Class e Favorita Calçados, que estão nos apoiando. Vocês precisam conhecer, gente. Inclusive, estamos todas vestidas de Favorita. A gente ficou assim, Fernanda, é tão difícil eu achar sapato que eu goste tanto. Eu fiquei apaixonada pelo sapato que eu tô vestindo também, Natália, que eu tô calçando. Então, assim, muitas opções. Eles trabalham com calçados de couro, de tecido de nobre. Então, assim, vocês precisam conhecer. E Nayara, o Instagram deles é maravilhoso, viu? Lá vocês conhecem bastante coisa. Os produtos de lá são bem expostos e você consegue ver exatamente o que a loja oferece. E além de sapato, também tem bolsas maravilhosas para combinar com os seus sapatos. É verdade. Clínica Veterinária Costa Caiado, Clínica Veterinária do nosso querido pai. Para quem não sabe ou não percebeu, Natália e eu somos irmãs. Quem não percebeu ainda essa semelhança? E papai está há quanto tempo no mercado? 39 anos no mercado, né? Exatamente. Atende cavalo, faz assistência em fazendas, leão, cobras, cirurgia de coluna, todo olho. tipo de bicho, você pode ir lá que a gente vai te atender com certeza. Lorena Armon Semijoias, com semijoias maravilhosas. Estamos sempre de Armon Semijoias em todas as temporadas, todos os episódios do podcast. E também muita opção, tá? A gente tem gostos muito diferentes aqui, nós três, e as três se encontraram aqui. É verdade, você tá aqui mais compridinho, o meu maiorzinho de Nayara mais clássico. No Instagram também vocês conseguem conhecer bastante coisa, bastante peça que ela... Vê bastante opção. Qualidentes Odontologia. Odontologia especializada. Gente, eles têm classificação máxima no Google, que isso não é fácil conseguir, né? A gente tem empresa e sabe como é que é. Então, classificação máxima, Dr. Johnny, Dr. Kélcio, são especialistas em implante, ortodontia, eles praticamente atendem todas as especialidades lá, tá? Eu já fui atendida pelo Dr. Kélcio, maravilhoso, viu? Então, eu já conheci várias pessoas que foram atendidas. Sempre que a gente fala, eles falam muito bem, sempre do atendimento, de como eles são delicados, como são atenciosos, né, Fernanda? Verdade. Então, vamos lá. Serra Negra Pousada Spa, que é onde a gente faz as nossas gravações aqui. Um espaço muito completo, maravilhoso, um spa urbano, que a gente tem muito a impressão de spa, uma coisa, né, muito diferente, muito distante da gente. Não, aqui dentro da nossa cidade... Um local muito completo, as meninas já usaram bastante aqui. Sim, também tem drenagem, que é muito bom, né? Tem drenagem, tem vários outros pacotes, pacote casal. Fernanda já usou, já vim também com o Fabrício. E além do mais, é uma pousada também. Pousada, espaço para eventos. E pacotes super acessíveis, né? Porque às vezes a gente fala, pensa em spa, algo assim. Não, ó, aqui é acessível e é simplesmente maravilhoso. Vocês vão passar uma tarde aqui, que a gente sai até flutuando, né, Natália? Inesquecível. Tão leve. É um serviço de qualidade com preço acessível. Bambino Baby Kids, vou deixar para minha irmã que está grávida, não dá para perceber, mas ela está com uma barriga gigante aqui embaixo da mesa. Com o rosto também inchado. 40 anos da Bambino, gente, eles estão com várias promoções. Acompanhe o Instagram, que eles sempre estão lançando promoções na semana, sempre estão com coisas imperdíveis para vocês. Não sei se vocês estão acompanhando o Diário da Gestante que eu estou fazendo, que eu estou aprendendo muito. E se você não sabe, na Bambino tem de 0 a 16 anos para vestir toda a sua família. Eu não sou mãe, mas sou tia e uma tia coruja, e eu conheço muito a Bambino também. E assim, você encontra tudo para criança lá, tá? Roupinha de banho, sapatinho, de 0 a 10 anos? 16 anos. 0 a 16 anos. Então tem coisa... Esses dias eu estava procurando uma boinha para o João, tem lá colete, bonezinho, tem tudo. Tudo que você precisar tudo tem qualidade, lá. né? Que é o que mais para bebezinho, questão de introdução alimentar, enfim. Hora do passeio, tudo. Enxoval, hora de dormir, e tudo completo. Macarrons Le Passion, presente aqui na nossa mesa. Gente, croissant,
quiche, empadinha, donuts, macarrons. Olha os macarrons em forma de coraçãozinho. São todos lindos, faz coloridinho, né? Da forma que você gosta. Bem personalizado e tudo delicioso. Então, não além só lindo. de enfeitar a mesa, se apresenta uma mesa linda, são muito gostosos, né? Uma ótima opção, né, meninas, para colocar em aniversário, que é super diferente, né? Sim. Cafés da tarde, convidar as amigas, e é muito sofisticado, exatamente. Betty Cakes, também presente na nossa mesa. E também para o Dia dos Namorados, a Betty Cakes está fazendo bolinhos de churros, coisas diferentes. Então fica de olho no Instagram da Betty. Olha esse bolo delicioso. Ela faz brownie aberto e o browniezinho embrulhadinho para presente, né? Como bem casado. Bolinhos caseiros Bolos também, caseiros, né? No primeiro episódio a gente estava com um bolo caseiro de ninho, delicioso também. Muito gostoso. E Bacutia Jardinagem, que fala melhor, que você conhece melhor a Bacutia. Gente, a Bacutia Jardinagem, ela tem tudo para o seu jardim. Eles fazem ornamentações maravilhosas. Planejamento do seu jardim. Tudo que você vai encontrar, todos os tipos de mudas frutíferas tem na Bacutia Jardinagem. Então, assim, desde muda a já pronto, tudo que você precisa na Bacutia Jardinagem você vai encontrar. E o Instagram deles é muito legal, né? Tem várias dicas. O seu Alexandre tipo ensina plantas que afastam baratas, moscas, dá dicas lá, além de lindo. O seu Alexandre passa muito conhecimento, porque de fato ele sabe muita coisa. Encerramos aqui o nosso agradecimento. Vou apresentar para vocês, gente, a nossa convidada que eu amo. Eu já sou fã da Carol desde que eu era criança, caso vocês não saibam. Isso é verdade. Gente, a Carol é maravilhosa, é um amor de pessoa, é doce e vocês vão ver o quanto que ela é determinada e vão te inspirar. Carol Brau é nossa convidada de hoje. A Carol foi pioneira em Starlash. Gente, Starlash é o nome da clínica. Foi pioneira em cílios fio a fio no nosso estado do Espírito Santo, se tornou uma referência aqui pra gente. Mas quando ela começou, não era bem assim não, né, Carol? Gente, que delícia estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, minhas primas maravilhosas. E, então, eu comecei tem 13 anos, né? Tem muito tempo. Eu fui a primeira aqui do Espírito Santo. Eu trouxe a técnica aqui para o Espírito Santo. Então, na época, né, era difícil a gente, né, ouvir, na verdade, ninguém tinha ouvido falar de extensões de cílios. Era algo, né? Era uma novidade para mim também. E eu estava em São Paulo, vi a técnica e trouxe para o Espírito Santo. Nem em São Paulo, acho que só tinha 2, 3 pessoas em São Paulo fazendo, que eu já fiquei sabendo. E aí, quando eu trouxe para o Espírito Santo, foi assim, algo inovador, né? Então, foi maravilhoso. E eu vi nos cílios uma oportunidade. E eu segui e foi maravilhoso. Mas você mudou completamente de carreira, né? Antes de você entrar nesse caminho, você tinha uma outra vida, outra carreira, realmente uma carreira profissional. Sim. E como é que foi isso, Carol? Eu tinha uma clínica de fisioterapia, né? Nenhuma relação, assim. Eu sou, né, fisioterapeuta e acupunturista, mas na época, depois quando eu conheci as extensões de cílios, eu fiquei 3 anos ainda na clínica, até eu entregar meu diploma de acupunturista, fisioterapeuta, e para seguir carreira, que na época nem se falavam que existia essa carreira, né? Hoje eu sou uma lash designer, né? Design de cílios. E na época não se falavam sobre uma carreira de extensionista ou de lash designer, não tinha isso antigamente. E antes as pessoas perguntavam, você faz o quê? Eu colo cílios. Então eu não tinha muito. E eu entreguei meu diploma, assim, mas foi uma coisa muito, eu sabia exatamente o que eu queria. Eu fui assim muito determinada. Tinha muita certeza de que eu queria entregar meus diplomas e para seguir a carreira de lash designer. Mas, Carol, o que te levou a virar essa chavinha, né? Vamos dizer assim. O que você viu quando você colocava esses cílios, quando você foi para esse caminho? O que encheu o seu coração para você mudar, né? O rumo, o trajeto? Várias coisas. Primeiro, eu já tinha uma carreira de fisioterapeuta, estúdio de pilates, eu tinha muitos pacientes de acupuntura, onde eu tratava desde dores, depressão, enfim, todas bem amplo, assim, né, o tratamento de acupuntura. E quando eu encontrei as extensões de cílios em São Paulo, trazendo para o Espírito Santo, eu fui muito também
de fazer sem saber exatamente o que estava fazendo. Mas o impacto que as extensões de cílios causavam nas minhas clientes foi muito grande. Algo muito emocional que vinham das clientes. E aquilo me chamou atenção. Eu falei, caramba, no dia que eu atendo uma acupuntura, fazia drenagem, fazia tratamentos de ortopedia, né, para pacientes que tinham dores, e no mesmo dia que eu fazia essa extensão de cílios, eu me tocava mais, as clientes se sentiam muito maravilhadas e muito mais impactadas, e a transformação era muito imediata, diferente dos outros tratamentos que eu fazia no dia. E aquilo me chamou muita atenção. E outras questões também, mas o principal foi essa questão mesmo. Você sentia que o seu serviço mudava as pessoas, né? Isso. Mudava, às vezes, as questões emocionais, a elevação de autoestima. Exatamente. E quando eu terminava de fazer o procedimento, na época eu fazia o procedimento em 1 hora. Hoje eu faço em 1h30. É porque mudou muitas coisas, né? Em 13 anos. E aí, quando eu fazia os cílios, as clientes me abraçavam, falavam, nossa, eu tô outra mulher. Nossa, meu marido disse para eu ficar todo mês vindo aqui. Então, eu me mostrava esse impacto todo emocional, elevar a autoestima da mulher. Então, foi algo que me tocou muito. E também a questão de ser um serviço também recorrente. As pessoas iam todo mês. Então, eu tinha uma fidelização muito maior de clientes do que outros procedimentos e tratamentos que eu fazia. Porque você não mexia só, você não entregava só um serviço, né? Você entregava autoestima, realização, a pessoa se via de outra forma, né? Isso. E isso cativava, eu acho que era isso que te movia, né? Exatamente. Tipo, eu tô fazendo a diferença na vida daquela pessoa. E de modo muito rápido, imediato, né? assim. Em 1 hora as clientes ficavam maravilhadas. Então, e nos outros procedimentos que eu fazia, a fisioterapia, a acupuntura, é um tratamento mais longo para você melhorar dores ou outras questões, né? Que eu fazia tratamentos estéticos, também fazia, tratamento de celulite, drenagem, todo esse aparato. Assim, minha clínica tinha mais 2 fisioterapeutas, tinha a Pilates também. Só que eram tratamentos mais longos, não era nada imediato como as extensões de cílios entregam. E as pessoas te desanimavam ou não decorrer, assim, quando você começou? Porque, como você falou, não tinha nem em São Paulo, né? Assim, não era comum Não era isso. comum. Então, quando você chegou com essa novidade, assim, falou para sua família, para os seus amigos, você teve muita palavra, tipo assim, você tá louca? Sim. Tipo, pessoas te desanimando. Isso, como que você lidou com isso? Muito. Eu me lembro que, eu falo com minha mãe até hoje, mãe, né, a minha família me ama, mas ficava preocupada comigo, né? É uma questão de zelo, né? Assim, exato. Então, minha mãe, meu pai, Carol, mas você tem certeza? Isso aí não é moda? Não, minha filha. Porque colar fios, você tem o seu diploma, você ficou tantos anos estudando, fazendo pós-graduação em fisioterapia, fazendo acupuntura, né, e tudo. Então, você vai, né, fazer colar fios. Então, eles não entendiam, assim, né? E também não era comum e ficavam preocupados, como qualquer pai e mãe, eu acredito. E meus amigos de faculdade, Carol, eu achava que você ia ser uma neurocientista, ia estudar alguma questão, ia fazer... E aí, não, gente. Então, assim, não eram desanimar, mas eu acredito que eles estavam preocupados, ou algo assim. Mas eu tinha tanta certeza, assim, no meu coração, porque eu via as extensões de cílios como uma oportunidade de me destacar. Porque no primeiro ano, quando comecei a fazer, a minha transição de carreira foi gradual, né? No mesmo dia que eu fazia extensão de cílios, eu fazia drenagem, eu fazia acupuntura, fazia, né, outros procedimentos. Então, foi bem gradual até eu pensar. Foram 3 anos para eu definitivamente ficar na minha agenda e só esse procedimento. E Carol, isso é muito interessante você falar, porque às vezes a gente pensa, né, que, por exemplo, hoje você tem um sucesso profissional, a gente entende, e a mídia, as redes sociais nos levam a acreditar que é do dia para a noite, né? Foi um processo. Você foi se descobrindo, né, nessa nova profissão, você foi analisando, você foi vendo transformações, né, de outras pessoas, e aí se posicionou no mercado.
Sim, tudo pra mim foi nada na minha vida foi de um dia pra noite. Assim, eu sei que existem pessoas que dão um boom, né? Não foi meu caso. Então, foram 3 anos pra minha agenda ficar focada em extensão de cílios. Foram, acho que uns 7 anos pra eu formar uma equipe, assim, uma equipe respeitada, uma equipe conhecida, uma equipe admirada, como a Starlash são a minha equipe. Hoje eu sou proprietária da Starlash, mas não foi também do dia para a noite, assim, né? Foram 7 anos para eu treinar as meninas, para eu montar toda uma estrutura, né? Eu criar tudo essa questão da marca. Então nada para mim foi do dia para a noite, não. E teve um momento que porque você falou que você sempre se viu assim, depois que você conheceu, você se via fazendo isso, você achava que isso era uma boa oportunidade, um caminho para seguir. Mas foi assim desde o começo? Ou assim, você tinha muito medo e foi ficando com coragem? Ou você sempre se visualizou, não, esse é o meu caminho e com a persistência vai dar certo? Olha, a visualização sempre esteve absolutamente desde o início. Eu sempre visualizei. Você sabia o rumo, né, Carol? Inclusive, a casa que eu estou hoje, que eu tenho 12 anos que eu estou naquela, acho que quase 12 anos que eu estou na casa onde a Starlash se encontra. Eu antes atendi num consultório de 10 metros quadrados, era bem pequeno. Hoje a gente estava com 131 metros quadrados. De uma para outra, eu passava na frente dessa casa, mentalizando, um dia, será que eu vou conseguir ir para essa casa? Mas como? E eu ficava me enxergando naquela casa, com uma equipe, que nada disso existia, só na minha mente. Então, foi algo eu sempre tive... Sempre acreditou. Sempre acreditei, apesar de, no decorrer do caminho, eu tive meus desafios, minhas dificuldades, já pensei em desistir algumas vezes, mas não dura nem um dia, assim. Depois eu já tô animada, depois de novo, agora eu acho que é só, né, alguma dificuldade que você passa ali, né, o mundo do empreendedorismo não é uma coisa tão fácil como muitas pessoas acham, né, podem imaginar, mas eu tenho uma coisa que eu acho que todo empreendedor tem, mas muito pouco é falado, entusiasmo. E o que mantém esse entusiasmo? Nossa. O que acontece, Carol, que não te deixa desistir? Pode bater, mas não vai. É a convicção, não é? Que convicção é essa? A assim? visualização total. Sempre visualizei fazendo o que eu tô fazendo. Eu lembro, quando eu não tinha equipe, eu lembro que uma cliente minha falava assim pra mim, Carol, um dia, todo esse pilates, toda essa área, tudo vai ser cílios. Aí eu imaginava assim, gente, mas será que eu consigo ensinar? Será que eu consigo? Porque na época não existiam cursos aqui no Brasil. Hoje já existe. Hoje eu ministro curso presencial, curso online, eu formei muitas meninas, né? Mas antes não tinha. Então, na minha carreira, eu não tive... Desde o início, eu nunca tive alguém para me inspirar. Hoje já existe, né? Mas antes, quando eu comecei, não tinha ninguém para me inspirar. Você não tinha uma referência, até que você se tornou essa referência. E eu acho legal, sabe o quê, Carol? Que eu te acompanho desde sempre. Sou sua fã, desde que eu nasci, sou sua fã. Mas eu vejo assim, apesar de você ter se tornado essa referência, de ser essa pessoa que as pessoas vão atrás, quero fazer cílios, onde eu vou? Eu quero ir na Carol, a gente sempre quero ir no melhor pra gente aprender, né? E eu vejo assim, você poderia ter se acomodado. Tipo assim, não, eu já sei, já virei uma referência, e aí eu vou... Mas eu vejo que você sempre está buscando. Eu acompanhei sua viagem a Londres, que você foi aprender mais e trazer mais técnicas, e você está sempre se aperfeiçoando, sempre se movimentando, e eu acho isso o máximo, porque assim, você mantém isso, né? Não é simplesmente, eu quero traçar o caminho. Não, o mercado vai se atualizando e você vai se atualizando junto. Eu acho que isso que faz tanta diferença, assim. Como que eu sou protagonista da minha história? Eu faço acontecer. Eu não fico esperando as pessoas, eu não fico dependendo. Se o caminho tá difícil, faça um caminho você. Faça um caminho, E, né? Carol, quando é que você, assim, entendeu, instalou? Poxa, agora eu tô protagonizando, assim, a minha história. Mudei, tá dando certo. Olha, eu vendo o resultado, assim. Meu marido, minha mãe, eles são, como eu falo que eles são meu termômetro. Meu pai, minha mãe, meu marido. Então, eles sempre me mostravam, Carol, olha que legal, né, tantos clientes que você tem. Olha como que a sua equipe está com você, e vibrando com você, e tendo resultados. Olha quantas pessoas que você formou e hoje tem estúdios com as suas próprias equipes. E eu ficava assim, é mesmo, né?
E eu ficava, sabe, assim, eu meio que... Eu tive que ter esses termômetros para eu me localizar e falar, cara, esse é o caminho, acho que eu tô no caminho, esse é o caminho mesmo e tá dando certo. Igual você falou, quando você começou a entender que estava dando certo? Quando você atinge, né, impacta vidas. Quando você serve o outro, né? Isso, exatamente. E eu comecei a enxergar isso mais por conta da minha família. Eles, Carol, olha para isso, olha o que você tá, né, proporcionando para tantas famílias que estão trabalhando com você. Então, assim, isso isso me motiva cada vez mais também, né? Eu acho o seguinte, a gente conhece Carol, como já falamos aqui desde sempre, e Carol sempre foi, a Carol até lembrou aqui, a Natália, quando era pequenininha, eu chegava e ela ficava gritando, Carol, 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 porque sempre foi uma referência, assim, né, de pessoa maior do que ela e muito vaidosa e tal. Então, eu acho que quando você começou a trabalhar com isso, com mulheres, com ver isso aflorando em outras mulheres, seu coração, né, brilhou, assim. Sim. E você conseguiu se enxergar. Você começou a se ver naquela situação, acreditar e saber para onde você queria ir, o que você queria fazer da sua vida. Eu acho isso muito importante, um ponto que eu queria falar, obviamente. E outra coisa é a persistência, né? De continuar, de saber que você está no começo, você quer chegar lá, você está muito distante do que você quer chegar. Mas é continuando e fazendo todo dia, tal, e persistindo. E aí eu só vou fazer um parênteses aqui, eu lembrei aqui a gente conversando, às vezes a gente acha que para ser protagonista da minha história eu preciso fazer grandes coisas. Olha a Carol onde chegou, olha a empresa que ela tem, quantas pessoas ela atinge e tal. Mas eu tenho uma amiga, não vou citar nomes para não expor ninguém, que eu acho ela extremamente protagonista da história dela, mas com pequenas coisas, assim, que aparentemente são pequenas coisas, né? Por quê? Porque ela desde sempre se imaginou na posição em que ela vive hoje. Vou falar o nome, que eu já sei quem é. Ela sempre... ela sabia o que ela queria. E aí, para exemplificar isso, quando eu comecei a namorar o Sauer, a gente muito novinho, 18 anos, tal, ela também começou a namorar um menino, gente boníssima, assim, um menino muito legal. Ah, mas aí você falou isso, eu não vou poder falar mais o nome dela, porque eu ia falar. Você não vai falar. Tá, não vou agora, tá bom. E aí, do nada, ela ficou alguns anos com esse menino, do nada, ela terminou com ele. E aí, aparentemente, do nada, né? Eu falei, eu ia falar o nome. Eu falei, como? Por que você fez isso? Ela, cara, ele não tá no futuro, o que ele pretende pro futuro dele não é o mesmo que eu pretendo. Aí eu sempre, igual eu falava com você, amiga, mas você nem sabe se vai estar viva amanhã, como que você termina com um menino assim? Conclusão, ela falava, eu quero viajar, conhecer o mundo, eu quero falar outras línguas, eu quero viver fora. E não era uma realidade dela na época. Não era uma realidade. Tipo assim, ela falava assim, eu quero viajar o mundo. Amada, você não tem dinheiro. Ela nem falava inglês, nem tinha dinheiro. Eu quero... Entendeu? Tipo assim, ela não tinha noção disso. Desculpa, eu te cortei. Só pra finalizar... E o que aconteceu? Ela realmente terminou com esse menino. Eu conheço ele hoje. Ele, exatamente o que ela falou que ele viveria, que ela não queria viver, apesar de gostar muito dele. E ela tá na vida que ela sonhou. Ela mora fora, conhece o mundo, tem 2 filhos, um marido maravilhoso. E tá planejando a próxima viagem para outro país. Então, assim, ela é totalmente protagonista da história dela. Porque ela sabe onde ela quer, ela sempre soube o que ela queria. E foi passo a passo, fazendo todos os dias, se aproximando dessa realidade. Né? Isso aí é muito interessante a gente estar conversando, Nayara, porque quando a Natália falou sobre o tema desse podcast, eu tomo muito cuidado, né? Em qual sentido? Hoje, você tem um modelo pronto que diz que se você fizer daquela forma, você é um protagonista de sua vida. Por exemplo, né, acordar cedo, tomar suco verde. Né, eu quero dar exemplos assim. Toma shot de limão em jejum. Você medita. Corre na chuva. Tem uma receita pronta, né? Leva os filhos na escola, mãe super feliz, né? Vamos dizer assim, quero dizer, é como se tivesse um modelo no qual a gente tem que se encaixar. E se a gente produz aquilo, a gente é protagonista da nossa própria história. Mas é o que Nayara falou, né? Esse protagonismo é de cada um. E isso é muito referente aos nossos valores, né? Então, por exemplo... eu penso, meninas, e a gente pode estar conversando, que o protagonismo está muito ligado aos seus valores. E aí, pequenos atos no seu dia a dia te levam a esse protagonismo, né? Então, por exemplo, eu tenho um valor espiritual alto, né? Dentro da minha escala de valores, a espiritualidade é algo... É o primeiro. Né? Então, no meu dia ali, eu pratico algo que me leve
a viver esse valor. E isso vai me trazer um protagonismo, né, de vida nessa área. Né? É você, possivelmente, o trabalho, né? Tem como valor alto, a estética, né? Isso tem a ver com a sua vida. Né? É bom a gente pontuar isso para a gente não construir também aqui no podcast, né? Mais um modo de viver onde as pessoas se encaixam, né? Ou não se encaixam, né? E se sentem vazias, é porque quando a gente não se encaixa, gera vazio, entende? A gente se inspirar em alguém é muito válido. A Carol não teve em quem se inspirar profissionalmente nesse caminho que ela trilhou, mas hoje em dia você é referência para muita gente, né? Se inspirar é maravilhoso. Agora, se comparar com o outro, acaba te desanimando desse processo. Seguir uma fórmula, né, porque amiga? não tem, eu acho que não tem nada mais injusto com a gente mesmo do que a gente se comparar com o sucesso do outro. Então, hoje em dia, digamos, né, quero, Carol, minha referência profissional, vou seguir esse caminho, tal, mas olha onde ela está, eu nunca vou conseguir chegar lá. E aí comparar o sucesso do outro com o seu processo, o seu começo é muito cruel. E a gente faz muito isso, né, vendo rede social. E aí você acaba se desanimando, olhando muito na pro sua lado. essência, né? E sabe o que eu acho legal? A gente estava conversando aqui nos bastidores, você falou assim: mas eu não gostava muito de tomar decisões. Eu fugia das decisões. E o que mudou? Porque para você ser protagonista dessa história, você tem que tomar decisões. Como que foi essa transição? Assim, como que isso mudou? Eu fugia um pouquinho. Sempre fui muito responsável, comprometida, mas ao mesmo tempo eu não gostava de tomar decisões, eu ficava um pouco assim, como que vai ser a consequência disso? Então, e como eu falei, meus pais, meu marido sempre foram meus termômetros, então quando eles... E também, assim, eu confio muito neles, o que eles falam, assim, eu observo muito, então quando eles me mostraram, né, olha a vida, olha a sua equipe, olha suas alunas, o que você está fazendo né, ensinando uma profissão para uma pessoa, né? Mudando a vida dela, né? Assim, né? Ajudando essa pessoa, na verdade. E aí eu pensei, cara, então dá para impactar, dá resultado. Sim. E aí foi quando eu comecei não, eu preciso tomar decisões, eu não posso fugir das decisões, eu tenho que pensar melhor nas minhas decisões. Porque você vai impactar muitas pessoas. Foi quando por conta da minha família, né, me mostrando ali, né, porque eu não acreditava, eu falava assim, o que der, deu. Então, sabe? Então, não, eu faço, dá para você fazer diferença. Quando eu comecei a enxergar isso em mim, caramba, eu faço diferença. E aí eu me senti também mais... é importante, acho que é isso, eu me senti mais, sabe? Relevante, né? Isso. Né? Poxa, eu ajudo outra pessoa, eu consigo, sabe? Então, acho que foi isso também. E aí foi quando eu tomei mais a rédea mais ainda da minha vida, sabe? E é engraçado que você falou, por exemplo, que eles são seus termômetros, tal, mas no começo, eles também, por uma questão de proteção, de não querer que você colocasse os pés pelas mãos, largar uma carreira que já dava certo, eles, de alguma forma, te desanimaram também. No início, muito. Mas você estava tão convicta do que você queria, que eu acho isso muito importante, que você prosseguiu. Prossegui, e eles trabalham comigo. É muito fácil desanimar, né? Nesse momento, assim, que eles estão com medo, você realmente se frear. Se você não tiver uma convicção, né? Total. Mas eu quero isso, tal. Aí meus pais, meu marido, mas isso é moda e tudo. E eu fui mostrando pra eles que não. E eles trabalham comigo, me ajudam. Minha família, minha irmã também trabalha comigo, minha mãe, meu pai me ajuda, meu marido, todo mundo na empresa ali, né? Eu até falo, a minha empresa é familiar, ela é minha, mas é de todos aqui, né? E aí é isso. Então, acho que no início, sim. E depois, quando eles viram que, né, todo o desenrolar da carreira, tudo, a equipe formando, as alunas, né? E aí eles foram, né? Não, Carol, realmente. E começaram a me ajudar. Eles me ajudam até hoje, assim, Carol, olha, esse vídeo tá assim, olha, não faça daquele jeito. Você viu que a sua equipe pensou daquela forma? Então, por isso que eu falo que esse é o meu termômetro. Sim. E você começou o caminho, mas você tem pessoas que te dão suporte para te sustentar naquele caminho e te dar todo o apoio. Ô, Carol, pode falar? Não, eu ia fazer uma pergunta para você, mas pode falar, não quero atrapalhar. Porque é interessante, assim, que a gente está falando de estrada, né? De construção. Qual que foi, assim, o seu maior desafio interno mesmo para continuar nessa estrada? Nossa. Construindo. O maior desafio. Muito desafio, né? Muitos desafios, né? Que a gente vai. Um
dos primeiros, talvez um dos mais importantes é me desenvolver na comunicação. Porque lidar com equipe, além de ter uma inteligência emocional, mas a gente precisa desenvolver um pouco mais a comunicação também. Hoje eu dou palestras, hoje eu faço, né, formo profissionais. Então, a gente precisa saber se comunicar. E eu precisei de me desenvolver. E foi um desafio para mim, muito grande. Não timidez, mas pelo... se expor, talvez? Se expor, né? A gente fica, né, com receio. Seguro, né? Insegura. Então, eu tive que vencer muito isso. Fiz vários cursos. Por isso que eu sou muito de... um dos meus valores, como você fala, é o conhecimento. Eu acho que o conhecimento liberta. Então, assim, eu fiz muitos cursos de oratória, cursos de formação de palestras, para saber lidar com toda, né, parte de comunicação, por conta da equipe, por conta de toda a minha profissão, né? Foi um desafio para mim, foi essa questão. E a tomada de decisão também, que eu tive que me desenvolver. Se posicionar. É importante se conhecer, né? Saber aonde você precisa melhorar para chegar onde você quer chegar. Essa pergunta eu ia fazer para minha amiga psicóloga, pode fazer. grata. Querida psicóloga, tem uma pergunta para ti nesta tarde. Vamos, se eu souber, A puder Carol contribuir. falou, A Ana tá tensa. se eu puder te servir, querida. Se eu puder servir, eu sirvo. Vamos lá. A Carol detectou logo assim, né? Detectou no caminho dela que ela teve que tomar decisões para ser protagonista da sua história, da história dela. Muitas coisas, a gente tem muitos bloqueios na nossa vida que nos impedem de tomar decisões. Como que eu posso identificar isso? Tipo assim, nossa, eu não consigo sair do lugar. Como que eu identifico isso na minha vida? Eu acho que quando a gente fala, assim, tomada de decisão, a gente bate em algo que a gente carrega muito, insegurança, né? Porque quando a gente toma decisão, a gente tem que bancar esse lugar, não é verdade? E eu estava até com uma paciente ontem, também não posso dizer o nome, que para ela chegar a fazer o curso que ela quer, ela precisava comprar um carro, né? Por causa de trajeto, enfim, tem todas umas questões envolvidas sobre o comprar esse carro, né? E a gente trabalhou essa decisão. A gente colocou, por exemplo, os pós e os contras. A gente trabalhou sobre bancar esse lugar, tá preparada, acha que é o tempo. E ontem, para minha alegria, né, gente, como terapeuta, psicóloga, ela falou, comprei o carro. Porque nós duas juntas sabemos aonde ela quer chegar. Ela tomou uma decisão. Como é que isso pode te ajudar a analisar? Pós e contras, pedir conselho. Ela tem equipe de conselho, né? Pelo que ela disse, a família, né? Buscar conhecimento, né? E eu penso assim, buscar clareza aonde você quer chegar, né? É o rumo. Eu penso assim, Natália, a gente não sabe tudo, 100% de tudo, como que vai ser esse trajeto. Mas o rumo a gente precisa buscar e saber. No caso dela, né? Eu até ia te perguntar isso, Carol. Por que cílios? Né? Por que a gente conversou que a estética é ligada a você, aí você percebeu que mudava a vida das pessoas, mas por que a busca de colocar cílios, né? Primeiro que eu estava já me envolvendo ali com mulheres por conta da estética, né? Eu já tinha uma clientela, eu já tinha uma clientela. Então, só que eu estava também talvez insatisfeita ou infeliz no que eu estava fazendo. Eu não estava feliz. E aí, quando eu conheci os cílios e eu vi o resultado antes e depois, aquele impacto de transformação, eu falei, gente, é isso, é transformação, é isso, né? E aí foi quando eu trouxe, aí eu fui ficando, porque as pessoas começavam a gostar e falar, Carol, a frase que ficou muito na minha cabeça, e foi quando eu tomei a decisão, é isso que eu vou querer, assim, né, na vida, cílios. Quando as clientes, numa sequência, assim, do dia, começaram a me abraçar. Carol, isso aqui, eu nunca mais te largo. Assim, essa coisa de nunca mais te largo. Eu falei, gente, que interessante isso.
as pessoas estão gostando demais e estão me agradecendo, estão pagando, agradecendo. E não estão, assim, sabe, teve essa questão também. Teve muito essa questão. Sim. E aí eu falei, poxa, e é aquela questão que eu falei com vocês no início. Marca já, marca o ano todo. Então, minha agenda era marcada o ano todo. Você não tinha agenda comigo, era difícil. Então, quem viveu ali naquele 2010, até 2014, 15, não tinha mais agenda. Então, assim, eu falei, nossa, é Sirius mesmo. Porque quando você tem um reconhecimento do outro né? Isso, gente, isso é real. A transformação da vida, também, né? Quando a pessoa te reconhece como uma terapeuta, te paga rindo, feliz, Sim. e quer marcar sua agenda toda, você não vai cogitar em mudar. Você vai pra entender que outra você está no profissão. caminho, né? Porque isso também é uma demonstração de que É uma esse é o caminho. testificação, né? De que vai por aí. Né? Uhum. E, Carol, vamos lá. Dá uma dica ou um conselho, né? Para quem está nos ouvindo e que está insatisfeita, né? Com a vida, com a própria Que vida. acho que é tarde demais. Aí as pessoas têm muito isso, né? Ai, é tarde demais. Ah, tipo assim, você já Nossa, tinha já me feito formei faculdade, agora. você já tinha sua clínica, já estava andada, né? Tantos anos, né, de estudo, e agora eu vou jogar fora. Tinha muitas tipo clientes, eu tinha, na época eu era fisioterapeuta. Você já estava no caminho, né? Sim. Você já estava encaminhada, já tinha sua clínica, já tinha cliente, não estava dando errado, né? Não. Tipo assim, você não precisou que algo desse errado para que você... Não, ai meu Deus. Não, né? As coisas estavam bem, então dá uma dica aí. Olha, gente. Toma vergonha na cara! A dica. Olha, Não, tô eu brincando, sou daquele Carol. clichê, tá? Que é real, gente, que é pra seguir os seus sonhos. Essa coisa de persistência é muito real. Se fosse pra falar, Carol, quem é Carol? E uma palavra eu falo, olha, persistência. Não tem outra palavra pra mim, assim. Até ela citou, coragem. Eu falei, não, sim, mas eu acho que persistência muito me define, sabe? É a palavra. Mas é isso, gente. Nós eu segui temos os meus outra sonhos. persistente aqui também, ó. Ela é muito persistente no caminho dela. Gente, então para finalizar, às vezes você vai me perguntar assim, Natália, então como que eu faço para ser protagonista da sua história, da minha história? O que faz o seu coração bater? O que queima dentro de você? Porque é para isso que você foi chamada. A Carol foi chamada para transformar a vida das mulheres através da autoestima. Às vezes o que faz o seu coração bater é estar ali cuidando dos seus filhos, é estar ali cuidando da sua casa, ou então ajudando pessoas à sua volta, no seu trabalho. Faça aquilo que o seu coração está pedindo. Natália, então não vão surgir empecilhos demais. A Carol mesmo falou pra gente que tiveram pessoas querendo desanimar ela. Até isso poderia ter parado ela, mas ela tinha uma convicção e ela permaneceu naquilo que fez o coração dela bater. E esse é o seu caminho. E o Senhor vai te sustentar, peça sabedoria, que Ele vai te mostrando os caminhos, assim como fez com a Carol, né? Mostrando que esse é o caminho que você deve seguir e não pare. Seja protagonista da sua própria história.